Estamos de volta com o programa Giral, é isso, seu Alan? Tá tudo ok? Os bilotos apertados aí de forma correta. Estamos de volta com o programa Giral. Conversamos ainda há pouco com o presidente do Diretório Estadual do PT, Partido dos Trabalhadores, o Daniel Zen. Esteve conosco, fazendo as reflexões a respeito do processo eleitoral e também falando um pouco a respeito do desenvolvimento, os projetos de desenvolvimento em que o Acre está no meio. Bom, e agora nesse segundo bloco do programa, digamos assim, falamos com o Zen a respeito do preparo das empresas, né? Se nós, acreanos, se as empresas acreanas, se a iniciativa privada acreana está preparada, está pronta para um processo de integração com o Peru e o que isso pode impactar na economia local, não é? Então falávamos a respeito um pouco disso. Não é? Não deu tempo para fazer as reflexões que eu tenho certeza que o Zen teria condições, mas fica para um próximo momento. Mas agora nós vamos conversar com uma personagem que representa bem um segmento da nossa economia, que é o segmento das empresas terceirizadas. Não é fácil, é um segmento que tem tido desgastes constantes no plano político, não é? Mas que mesmo com os desgastes que são próprios de quem cresce, não é? A gente não pode ignorar a importância desse segmento. Efetivamente, as terceirizadas têm conquistado espaço na nossa cena econômica. Isso é inegável. Então, por isso que nós chamamos aqui o Gebert Nascimento, que é o homem que manda prender e manda soltar na JWC Multisserviços. Gebert, um prazer recebê-lo aqui no programa Giral. Tá, muito obrigado. O prazer é nosso, né? Tá vindo aqui participar desse programa novo, um programa de debates importantes da nossa terrinha, da nossa economia, da nossa política, né? E você trazendo temas bastante relevantes para que a gente possa estar aqui interagindo e conhecendo também um pouquinho mais das personagens e do que pode ser proposto para um Rio Branco melhor, um Acre melhor. Um Acre melhor. E falando nisso, não sei se já é possível, é possível sim pela imagem ali, você veio armado com a bandeira do Acre e um troféu. Que troféu é esse? Explica que vitória foi essa aí. Então, esse ano a gente teve o orgulho de participar do Encontro Nacional das Empresas Prestadoras de Serviços, das empresas de asseio e conservação, que é oferecido pela FEBRAC, que é a Federação Nacional das Empresas Prestadoras de Serviços do Brasil, né? Então, reúne lá grandes empresas de todo o Brasil, participo desse encontro, que é feito a cada 2 anos, e a gente, pela longevidade da empresa, de perpetuar no mercado, a gente tem várias categorias. E a categoria que nós recebemos é a Platina, que quer dizer que a nossa empresa atua no mercado há mais de 40 anos. E foi a primeira empresa do estado do Acre a ganhar esse prêmio de qualidade, a participar. Fomos junto com a comitiva, fomos junto com o sindicato local. Agora, isso não é aquele tipo de prêmio que o camarada paga para receber, não, né? Não, olha lá. Esse prêmio aqui é um prêmio real, feito com muito carinho, e participa todo mundo. Pode participar todo mundo, desde que a empresa esteja em atividade, desde que a empresa esteja continuamente e não tenha alguns problemas, vamos jurídicos, dizer, né? Jurídicos, com fisco e etc. Perfeito. Você, inclusive, está vestindo a camiseta Movimento Orgulho de Ser Terceirizado. Eu vou aproveitar esse mote e lhe perguntar o seguinte: é possível hoje a estrutura do Estado ou dos municípios funcionar sem as terceirizadas? Hoje não, de jeito Quais nenhum. são os números que você poderia apresentar para justificar essa afirmação? Olha, devido à Lei de Responsabilidade Fiscal, que foi instituída aí no início dos anos 2000, mais ou menos, então, a partir desse período, houve um crescimento até muito grande, dos serviços terceirizados, que antes eram mais na limpeza, na vigilância e alguns serviços correlatos, então aumentou muito já para outras áreas, administrativa, operacionais, técnica. Então, a administração pública como um todo, hoje, eu acredito que
não vive sem a terceirização, não tem condições de viver terceirização, até porque viu na terceirização a forma de dar mais flexibilidade às contratações de mão de obra. Flexibilidade, que eu digo, de poder estar colocando, tirando e da forma que achar mais adequada. Entendeu? Agora, você vai me permitir eu abrir um parênteses aqui para Claro. falar a respeito de uma situação que eu acabei esquecendo no início desse segundo bloco. Perfeito. Você que está assistindo ao programa, você que está assistindo e está participando aqui no YouTube ou no Instagram, você vai participar automaticamente de um sorteio. Nós estamos sorteando uma camiseta do Giral e uma caneca, também semelhante a essa que nós estamos tomando aqui, a água, voltada para o Dia dos Pais, tá bom? Então, você que está participando, você que está fazendo algum tipo de comentário, tanto no YouTube como no Instagram, nós vamos fazer um sorteio e vamos anunciar isso nas nossas redes sociais, tá bom? Então, fecho esse parênteses para te perguntar o seguinte. Gerbert, entendendo que a estrutura pública no Acre, tanto por parte do Estado como por parte dos municípios, não consegue funcionar sem a participação das empresas terceirizadas, eu queria saber de você o seguinte: quais são os ajustes imediatos que precisam ser feitos na legislação para que vocês não tenham metade das dores de cabeça que vocês têm com a gestão pública? Na realidade, a legislação existe. Precisa ser melhorada, precisa ser colocado alguns pontos. Em quais aspectos? Isso que eu quero saber. Agora, por exemplo, acredito que é um problema local, por causa da situação do nosso estado, e a gente puxa um pouquinho dessa sardinha para nós, é que com a nova lei de licitações, que alterou a 866, veio a 14133, abriu ali a licitação para todo mundo, todo ente, agora virou a contratação online e todo mundo pode participar. E é como os concursos. Vamos dizer que o pessoal abre um concurso aqui e o pessoal de fora ganha nossas vagas. Né? Então, a licitação vai ser a mesma coisa. Antes, quando era presencial, ela limitava, porque o cara de São Paulo, de Santa Catarina... Não tinha como participar presencialmente. Ele poderia participar? Poderia, não era impedido de participar. Mas só que ele vir de lá arriscar aqui seria um custo maior e tal. Agora, ele lá, podendo participar, ele participa de lá e concorre aqui. Então, nós temos que trabalhar a nossa legislação para que utilize um mecanismo de regionalizar as licitações, valorizar as empresas daqui, dar um direito de preferência e não impedir as de fora, que elas podem participar sim, mas que tenham um direito de preferência, que elas tenham algum instrumento local que a beneficie, para que a gente valorize as empresas locais. Isso vai ajudar. Vocês, empresários, não têm um discurso da liberdade econômica, de que o protecionismo ele é sempre ruim? Depende. Depende. Depende do quê? Depende de onde nós estamos. Se eu estou lá no Jordão, que a minha empresa é uma empresa que tem condições pequenas, não é uma empresa ampla, não tem muitos conhecimentos técnicos, não tem a mesma competitividade com a empresa grande. Por exemplo, aqui, a nossa empresa aqui no estado do Acre é uma das maiores do segmento. Lá nós éramos uma das empresas menores do segmento, que estavam reunidas ali. Entendeu? Então, assim, essa questão, acredito que, beleza, você consegue sim fazer um diferencial, não impedindo as empresas de fora, que é importante ter elas, é muito importante a concorrência, é muito importante para todo mundo que a gente também se adeque, a gente busque novos conhecimentos, como nós estamos buscando. É importante que empresas pequenas se tornem grandes empresas, mas também, no momento que vivemos, na economia que estamos passando, é importante uma transição, é importante uma adaptação para que a gente chegue lá. Você consegue estabelecer algum tipo de diálogo com os atuais agentes de governo para debater esse tipo de coisa? Você consegue discutir isso no governo, na Prefeitura de Rio Branco? O sindicato, né, eu faço parte do sindicato. Que, aliás, você é até suplente da... Eu sou conselheiro, né? Conselheiro suplente. É isso, do sindicato. Já fui diretor e hoje eu estou no cargo de conselheiro suplente. Então, mas sempre estou ativo nas reuniões, sempre estou ativo
nos debates e nas propostas feitas. Nós tivemos, por exemplo, em 2021, um encontro com o governador do estado do Acre, fazendo 10 propostas para que isso seja implantado nas contratações e execuções da terceirização em nível estadual. O que você sentiu dessa conversa com ele? Nessa conversa, eu senti que ele estava aberto para começar a debater, para começar a fazer esse movimento, né? Porém, devido, eu acredito que situações aí pessoais e depois de 2021, processuais que teve aí, envolvendo o nome dele, ele acabou se afastando um pouco do nosso segmento. E agora, em 2024, estamos novamente, muito por causa da legislação que houve uma alteração, então a gente está voltando a conversar. Temos alguns problemas, como ano passado tivemos empresas aí paralisando, atrasando salários, e isso chamou muita atenção da sociedade e que afeta as demais empresas e os demais segmentos. A gente começou a fazer um movimento de atrás novamente. Foi criado, inclusive, ano retrasado, após esse nosso movimento de 2021, foi criada a primeira diretoria dos terceirizados, da terceirização em nível estadual. Aí, só que agora ela está sem representatividade. Certo. Então, a gente quer retomar todo esse debate. Mas acredito que logo, logo a gente vai voltar. Não sei se pós-eleição, que estamos aí na beira, né, das eleições municipais, mas estamos trabalhando esse diálogo. Com quais números vocês trabalham em relação à quantidade de pessoas hoje empregadas diretamente pelo setor terceirizado? Eu quero saber, só vou fazer um parênteses aqui, aproveitar aqui, se tiver algum terceirizado nos assistindo, que for pai, eu quero sortear, se possível, uma camiseta dessa, orgulho de ser terceirizado, e convidar você aqui para o movimento. Pronto, tá então bom? A gente já faz o sorteio conjunto, né? A Bia tem uma forma aí de pensar como é que fazemos o sorteio da camiseta dos terceirizados e do programa Giral. Perfeito. Mas o número. Quantas pessoas hoje trabalham para empresas terceirizadas no Acre? O sindicato tem uma ideia? Tem uma ideia. Esses números não são concretos porque a gente tem... Não são consolidados, Não são consolidados. Nós temos níveis federais, estaduais e municipais, que são todos os municípios. Não, calma, porque federal, você está falando assim, empresas terceirizadas que prestam serviço para órgãos federais, estaduais e municipais. Certo. Perfeito. E nós temos um outro grupo também, que é muito grande, que é o da iniciativa, que só trabalha com iniciativa privada. Certo. Que é um outro grupo. As empresas privadas que contratam empresas terceirizadas. Isso. E temos os indiretos, que são empresas como a Rio Branco Filmes, por exemplo. Ela é uma empresa que ela presta serviço a outras empresas, a outras pessoas, certo, e que pode ou não entrar. Vamos falar aqui especificamente das empresas de terceirização de mão de obra, que entra vigilância, entra a limpeza, até os ônibus da cidade é uma concessão, mas é uma empresa que presta serviço lá. E tem a questão de FGTS, trabalhistas e etc. e tal. Nós temos um número estimado de mais de 30 mil pessoas que trabalham nesse segmento. Geral, no segmento de serviço, dá quase 100 mil pessoas, que aí entra todas as empresas. É o maior segmento, fora o Estado, que emprega pessoas no nosso estado. Bom, um segmento com essa importância e digamos, com esses números, engrossa o pescoço na hora de sentar na mesa com os representantes políticos. Eu queria saber de que forma o sindicato, vocês, empresários, vão apresentar as demandas de vocês para os candidatos. Por exemplo, a maior prefeitura do estado, que é a Prefeitura de Rio Branco. Como é que está a agenda dos candidatos para o setor terceirizado? Tá. No mês de setembro, nós vamos estar fazendo um encontro para justamente falar sobre isso. A gente vai ter algumas conversas individuais com cada candidato, apresentar as nossas necessidades para o segmento, né, em específico a cidade de Rio Branco. E vamos
pedir para que eles, depois dessas conversas preliminares, apresentem em um encontro, as suas propostas, tanto para a cidade quanto para o nosso segmento. E convidar o terceirizado, convidar as empresas para que façam parte desse encontro, para escutar os candidatos, então. Então, aí certamente vai ter uma espécie de carta compromisso com cada candidato, né? Perfeito. E no final, cada um vai fazer a sua carta compromisso com o setor. Como é que está o Acre comparado a outros estados? Os problemas que nós vivemos aqui com as terceirizadas são semelhantes, por exemplo, ao que vive o estado de Rondônia, Amapá, Roraima? Como é que está? São semelhantes, os problemas são os mesmos. Agora, o que muda aqui muito com relação à atuação dos terceirizados e para um fortalecimento, principalmente do segmento, das classes, porque lá a terceirização, por exemplo, representa diversas categorias funcionais. Não é só limpeza, não é só vigilante, tal. Não é só uma categoria de trabalhador. E a gente percebe que o movimento com as empresas são parecidos. O movimento dos trabalhadores é que lá é mais forte. Eles estão mais organizados lá? Mais organizados. Existe, por exemplo, uma espécie de sindicato de trabalhadores das empresas terceirizadas. Existe isso por lá? Existe, assim, por segmento. Porque aqui, por exemplo, nós temos o sindicato, tem vários sindicatos, mas o sindicato dos trabalhadores de limpeza e conservação, ele abrange várias categorias, porque não existem os demais sindicatos. E mesmo assim, esse sindicato que abrange diversas categorias, ele está com pouca atuação. E os trabalhadores, às vezes, nem sabem onde é que é o sindicato, eles não reivindicam, eles não os buscam. Eu estou te perguntando isso, Gerbert, não é por outro motivo, é porque todas as vezes que eu vejo uma mobilização de alguns trabalhadores Sim. ali em frente ao pronto-socorro ou então na fundação hospitalar, funcionários de empresas terceirizadas, eu olho para aquela cena, eu olho para aqueles trabalhadores e vejo homens e mulheres corajosos. Por quê? Por causa, justamente, eles são completamente vulneráveis. Não há uma instância que os represente. Perfeito. E eles, mesmo assim, colocam a cara à tapa e vão exigir, cobrar os direitos deles que estão sendo negados. Então, assim, eu entendo que o trabalhador de empresa terceirizada no Acre, ele é corajoso, se eu pudesse colocar assim, um adjetivo. Ele é muito corajoso. Porque como ele não se vê representado por um sindicato, como é que ele não se vê representado, às vezes, por uma instituição, as próprias empresas, muitas empresas, vê isso como negativo. Né? Naturalmente. Né? Natural. E a própria administração, às vezes, faz retaliações para empresas ou para o trabalhador. Mas se você tiver um sindicato e buscar fazer esse movimento, colocando representantes do sindicato, é importante dizer que eles estão respaldados. Por quê? Porque o sindicato em si, por si só, os representantes do sindicato não pode ser atacados. Certo. Então, assim, depende muito dessa conversa, depende muito desses encontros. A gente tenta fazer, a gente tem problema, eu tenho um problema na minha empresa, eu tenho um problema nas secretarias que eu trabalho, tenho. Claro. Só que todo mundo já me conhece, todo mundo sabe a forma que eu trabalho. Então, assim, pessoal, não adianta brigar comigo, porque eu, respeitando todas as limitações, eu vou continuar na luta. Eu vou continuar levantando a bandeira e vou colocar e apontar o dedo para o que eu achar que é certo. Entendeu? Aliás, apontar o dedo contra o que é errado. Certo. E valorizar o que é certo. Estamos avançando? Estamos. Só que a gente precisa melhorar muito. Principalmente com relação, voltando àquela tua pergunta anterior, com relação à legislação, a gente precisa padronizar. Porque aqui está meio a dança do crioulo doido, né? Que diz que todo mundo faz do seu jeito. Então, pelo que eu estou entendendo, a atuação parlamentar dos políticos que dizem representar a categoria não está sendo coesa, não está sendo
unida. Não, é porque assim, a verdade é o seguinte, a maioria dos parlamentares, mesmo que dizem, todo mundo aqui se beneficia da terceirização, tá? A verdade é essa, todo mundo aqui, eu acho que do presidente de bairro ao governador, entendeu? E aí, o que acontece? Cada um aqui tem um que é o dono da empresa A, que é o parceiro da empresa B, que é não sei o que da Que é o C. deputado D. Então, assim, a verdade é que cada um vai puxar a sardinha pro seu lado, pro seu campinho, pro seu nicho. Aí nós temos um problema. Né? E tá faltando mesmo, né, os parlamentares. Eu posso citar aqui um que defende, né? Posso, mas ele é engolido pela maioria. Ele é engolido pela maioria quando ele apresenta um projeto de lei, uma indicação, uma situação específica. Ó, aqui não é pessoal, inclusive, isso aqui está acontecendo, precisa ser trabalhado, e acaba que ele é engolido pelos demais. Mas, enfim. E esses, agora já que você falou a respeito disso, porque tem empresários do setor das terceirizadas que são mais comprometidos e outros menos comprometidos. Geralmente, tem algumas situações, eu me lembro aqui, agora me ocorre, em Feijó, por exemplo, teve há cerca de um ano e meio, a situação estava tão grave que as pessoas que eram funcionários de empresas terceirizadas... Da limpeza, né? Da empresa terceirizada lá que prestava serviço para o hospital. De limpeza. E aí há um constrangimento. As pessoas falavam Itaã, eu já tive que dar, como diz o bom acreano, né, eu tive que arrodear a quadra para não poder passar em frente ao açougue que o cara estava me esperando para me cobrar no meio da rua. Quer dizer, há algumas situações, para você ver um impacto, né? O que causa um empresário, digamos assim, sem responsabilidade. Então, me parece que há diferentes comportamentos nessa cena dos terceirizados, né? Na realidade, o que acontece? Isso é constrangedor, isso é humilhante, né? Isso eu acho que nenhum ser humano, independente da sua classe, deve passar por isso, né? Trabalhar e não receber. Exatamente. O camarada quer receber pelo aquilo que ele trabalhou, ponto. Exatamente. Mas assim, infelizmente, as empresas tem problema das empresas, tem problema da administração, tem. Mas geralmente o olhar e a forma de agir de cada um é que diz muito. Eu, por exemplo, aconteceu problemas na nossa empresa, eu gosto de chamar o trabalhador, eu gosto de expor a situação para o trabalhador, para o funcionário, eu gosto de combinar com ele as situações. Eu não vou me esconder, mandar meu gerente e mandar meu encarregado para resolver. Eu vou acompanhando os contratos, eu vou conversando e dialogando. E as pessoas, às vezes, se afastam do trabalhador, achando que ele vai só querer prejudicar. Eu me aproximo do meu tomador de serviço, junto do meu contratante, eu me aproximo dele para dizer, olha, vamos resolver essa situação, vamos combinar aqui. E, às vezes, o trabalhador não vê alternativa. Mas, é assim, o importante é que o trabalhador se aproxime da melhor forma possível, porque não existe nenhum lado perfeito, nem às vezes do próprio local de trabalho, mas a gente está ali por causa do que a gente precisa. A gente está ali porque a gente quer trabalhar. A gente está ali porque a gente precisa se remunerar, né? Mas se a gente achar que cada um é inimigo de todo mundo, então nós não somos inimigo da administração, nós somos inimigo de empresa, nós somos inimigo do trabalhador, não. Então a gente tem que juntar. Juntou, vai para frente. Eu me lembro que lá em Feijó, a pessoa não tinha nem os insumos para poder fazer a limpeza do ambiente hospitalar. Para você ver. Nesse caso, a responsabilidade é mais do tomador do que da própria empresa. A empresa talvez justifique porque não recebeu a repactuação, que é aquele velho bicho-papão das empresas, porque a maior desculpa das empresas é que a gente não recebe a repactuação na data base correta. O que é repactuação? Repactuação é o reajustamento anual do contrato.
é quando o salário da categoria aumenta, quando os insumos aumentam, a gente refaz uma revisão contratual ali. E apresenta isso para o governo ou prefeitura. Ajusta o contrato, faz um ajustamento do contrato, e aí diz, olha, houve um aumento aqui de X%, foi incluso isso aqui, o auxílio alimentação, por exemplo, não tinha antes. Foi incluso agora nessa movimentação do deputado da terceirização, por exemplo, do movimento do sindicato. Não, foi tirado o auxílio alimentação à época. Aí, assim, a volta do auxílio alimentação é um valor considerável, hoje R$ 252, que isso impacta diretamente no orçamento da empresa. Se a empresa, se o tomador de serviço, a administração, não repassar, não repactuar, que a gente chama, não fazer um reequilíbrio econômico-financeiro, as empresas começam a dar problema, porque as empresas começam a sufocar. Aí, fora isso, tem o salário, tem os ajustes de insumos, tem isso, tem aquilo. Entendi. O governo, e aí eu vou falar dos maiores empregadores, Secretaria de Educação, Secretaria de Saúde, no Estado, compreendem essa repactuação com regularidade ou não? Não, compreende não. Sim, falando aqui claramente, eu trabalho para as duas secretarias, entendeu? Eles entendem que tem que dar, entendem que tem que é legal, entendem que realmente é um dever, mas o processo é demorado e burocrático. Por exemplo, a nossa empresa tem repactuação de 2019 pendente de ser resolvida. 2019? Quando já passou o primeiro governo do atual gestão. No último ano do primeiro mandato do Gladson. O primeiro ano, 2019. 2019. Primeiro ano, perdão, exatamente. Primeiro ano de 2019. Então, assim, e aí resolve uma coisa, não resolve outra, e assim. Então, quem é uma empresa que vai pagar em dias? Quem é uma empresa que vai pagar o seu FGTS? Quem é uma empresa que vai pagar o auxílio alimentação? Que está com problema desde 2019. Então, não é... Então, mas os caras fazem. Mas parece que é a passo de tartaruga. E aí essa questão de mudança. Então, assim, eu vejo assim, um problema muito sério. Um problema político e não coloca pessoas técnicas para resolver. Se resolver esse problema, o padrão vai ser esse, você vai ter lá 60 dias para resolver, 90 dias para resolver, a gente aguenta. Não vai aguentar, tá 6 meses, 1 ano, 2 anos. Quando o empresário não tem previsibilidade, né? Quando ele não tem essa segurança, aí as coisas ficam piores, né? Com certeza. Não tem como segurar esse rojão aí do esquecimento aí da negligência. Pelo amor de Deus. Não tem quem aguente. Perfeito. E eu queria saber agora de você, já para rumando aqui para o final da nossa conversa, Sim, essa grandeza que o setor da terceirizada tem no Acre, como é que vocês conseguem, mesmo nesse aperreio, nesse cenário, manter estimulado o trabalhador? Como é que vocês conseguem colocar em prática aquela ideia de responsabilidade social das empresas? Como é que isso está na rotina de vocês? Então, a gente primeira coisa que o trabalhador quer, ele quer receber os salários em dias. Básico. É o básico. Se a gente fizer isso, a gente já dá a dignidade, o respeito, dá tudo para ele, porque ele só quer o salário em dia, o auxílio alimentação em dia, os impostos deles em dias. É isso que ele quer, o feijão com arroz, certo? Ele nem liga se a empresa não deu um fardamento adequado, até o insumo, que é obrigação, ele não vai ligar muito, não. Ele vai se virar com o que tem. Com o cabo de vassoura ele se vira. Mas se o salário estiver em dias, é o que ele quer. Agora, lógico, os sindicatos, né, que tem o das empresas junto com o do trabalhador, faz uma festa de reunião, de confraternização com eles, oferece algumas coisas. Aí temos encontros, de vez em quando, algumas empresas, tipo a nossa, faz os encontros para fazer essa aproximação. Outras empresas fazem também essa aproximação. Então, assim, a gente tenta e busca fazer essa aproximação, explicar o que é, mostrar que existe uma convenção coletiva, mostrar que ele está numa boa empresa, explicar, às vezes, por que ele não está recebendo em dia, né?
E tentar aproximar. Eu, por exemplo, estou atuando agora nesses últimos meses, muito nas redes sociais, falando da terceirização, explicando um pouquinho, para que ele se sinta parte da empresa, parte do processo, porque se ele não fizer parte do processo, ele só vai mesmo, ele não vai saber nem o que falar e não vai entender o porquê que está sendo o que está acontecendo. Então, você está utilizando a rede social para tentar se aproximar com o teu funcionário. Isso. Eu, junto com meus encarregados, porque são uns guerreiros, eles que fazem mais do que eu, na realidade, né? Eles que estão ali. E agora sim, tem um problema sério aí, que eu gostaria de chamar a atenção, que me lembrou, que eu falei dos encarregados, eles estão, nossos encarregados agora. Pegamos um auto de infração porque a gente não consegue pegar e colocar PCD. O que a pessoa com deficiência? Pessoa com deficiência. A gente não consegue entrar no mercado. Os que a gente consegue botar dentro do... A gente não consegue botar dentro do contrato porque tem a questão de indicações. Outra coisa, a gente hoje não está nem selecionando pessoas porque está querendo atingir essa cota e não consegue. Mas não consegue por quê? Não tem no mercado, as pessoas não estão preparadas e o Ministério do Trabalho, o Ministério Público do Trabalho não entende. Então, é mais um agente que ainda pune as empresas e que você está com um problema de repactuação, por exemplo, você está com um problema de empréstimo, etc. Aí você vem mais uma punição. Dessa, você vai acabar fragilizando mais as empresas. E, às vezes, o problema não está aqui nas empresas só. Está também lá no nosso tomador de serviço, na nossa contratante. Então, tem que chamar esse povo, o Ministério do Trabalho, o Ministério Público do Trabalho, a Justiça do Trabalho, tem que chamar e falar assim, calma aí. Tem TAC assinado com a empresa, tem TAC assinado com a gestão. Então, chama aí, vamos botar como é que a gente poderia resolver esse problema? Porque, olha, o que você está falando é a justiça não está compreendendo que a empresa não está encontrando no mercado de trabalho pessoas com deficiência qualificadas. Sim. Correto? Correto. Você não está encontrando essas pessoas com deficiência com a qualificação que a sua empresa precisa. Isso. A Justiça do Trabalho não está entendendo isso. Como é que você vai resolver esse problema? Você precisa ajudar a qualificar essas pessoas que estão no mercado do trabalho, que ainda não entraram. Não. Tem uma associação de pessoas com deficiência. Tem associação, eu acho que acredito que é ali na estação experimental, perto da Agroboi, por ali. Buscamos. São vários gargalos porque a gente não consegue. Algumas nessa associação elas não são realmente adequadas. Então temos que fazer um trabalho e esse trabalho já está sendo iniciado, já foi feito, já foi conversado. A gente já mandou ofício, mandou para algumas associações, não só essa. Porque você não é só físico. Pode ser intelectual, pode ser visual, pode ser auditivo. Certo. Pode ser vários tipos de deficiência, necessidades especiais, né? Então, só que é difícil. Alguns não recebem benefício e se for registrado, perdem o benefício e não querem. Aí, às vezes, já é culpa nossa, cultura nossa das pessoas. Alguns que recebem Bolsa Família, não posso registrar minha carteira porque eu vou perder meu Bolsa Família. Então, nós trabalhamos tudo de forma certinho, registrada. Então, assim, tem várias situações. Então, tem que fazer um trabalho grande na sociedade, tem que juntar esses agentes, né, sociais, públicos. Exato. Né, e de fiscalização para que a gente possa fazer um movimento maior. E, assim, esse espaço que você está nos dando aqui é importante para que a sociedade também veja a realidade do problema que está acontecendo no nosso segmento. Perfeito. É importante essa sua reflexão a respeito, porque demonstra que as empresas, aquelas empresas que são preocupadas, porque inclusive estão sendo cobradas pela Justiça do Trabalho, quando a empresa resolve reagir, não encontra no mercado a mão de obra qualificada que ela precisa. Então, a gente precisa resolver esse problema envolvendo outros atores. Perfeito. Né? Sozinho não vai resolver nada. Governos, a própria justiça precisa se envolver para tentar qualificar essa mão de obra. Agora, isso que você falou, dói ouvir. Né? A pessoa não quer ter o nome registrado na carteira de trabalho, porque se ela o fizer, perde o benefício federal.
Infelizmente. Isso dói. Bom, Gerbert, eu queria agradecer a tua participação. Quero aqui dizer o seguinte, eu levei um puxão de orelha aqui. O pessoal está falando o seguinte, ó, Itaã, no final, faz uma correção. Está falando a respeito do sorteio. Nós vamos postar o sorteio no Instagram. Ah, legal. Certo? Para vocês participarem. A camisa dos terceirizados, que o Gerbert falou, e uma do Giral e a caneca também, Maravilha. voltada para o Dia dos Pais. Gerbert Nascimento, muito obrigado pela sua participação aqui no programa Giral. Parabéns pelo trabalho na JWC. Valeu, meu irmão. Te agradeço pela oportunidade. Te agradeço aí por abrir. Eu que me considero não só um empresário terceirizado, mas um trabalhador terceirizado. E é muito importante ter esse espaço, tá? Sucesso. Um abraço e um beijão pro nosso amigo Alan Kennedy, a Bia e a turma toda aí, tá bom? Essa é a turma da Rio Branco Filmes, muito bom. São... Gerbert, muito obrigado. Eu tenho também que agradecer aqui a audiência da Ruama Nascimento, do Ramon, do João Pedro, da Irene Santana, Cássia do Maria, chefe Deocleciano, Rauane Rios, o Gilson, a Evanilde Costa, o Fredson, Jangada Chaves, Amanda Kathleen, Geiciane Correia e a galera da SWAT Serviços. Sem contar que teve aqui 77 pessoas assistindo ao programa, acho que foi o nosso recorde de audiência. E eu tenho aqui também, eu preciso aqui falar, tem aqui um comentário do Adécio Castro, ele diz o seguinte, empresa séria de muito compromisso com o terceirizado. É a tua claque aí, né? Antônia Sônia, manda um alô para nós do Deracre de Feijó. Ô Amanda, ô Antônia, muito obrigado pela sua participação, tá bom? Obrigado mesmo. Bom, Gerbert, muito obrigado também, pela segunda vez eu estou aqui agradecendo, obrigado pela tua participação, Valeu. Espero contar aqui com ela outras vezes, E tá bom? Atos Engenharia. A Atos do nosso... Você vai esquecer de falar da Atos, homem. Mas a Atos eu sempre falo, aliás, tem que falar aqui de novo, né? O programa Giral, ele só é possível graças ao apoio da Rio Branco Filmes, da Center Outdoor e da Atos Engenharia, nosso amigo Neto, tá bom? E assim, desta forma, eu encerro esta edição, reforçando o compromisso para na próxima quarta-feira estarmos aqui para mais uma edição do programa Giral.